Juan, a China hoje voltou a anunciar aumentos de rácios de capital, de exigências de rácios de capital mais fortes para o setor bancário e o setor financeiro na China, uma forma de conter a inflação. Que outras medidas é que a China pode tomar ou estas são suficientes para começarmos a assistir aqui a um travar do crescimento dos preços? Bem, temos visto, houve 6 intervenções em 2010, é a primeira em 2011 e muito perto do início do ano. Portanto, não sei se será suficiente. Aumentamos aqui as reservas para 19,5, se não estou em erro. Agora, isto eu acho que é a solução mais barata que a China tem de reduzir a liquidez do mercado. Porque a outra opção é uma venda de obrigações, recaldando-se o dinheiro, mas depois aí tem o custo do juro da emissão de dívida. Portanto, acaba por ser, de momento, a ferramenta mais barata que a China tem para tentar, pelo menos, contrarrestar aqui o efeito da inflação. Achas que é uma forma de adiar novas subidas da taxa de juros? Essa é de outra forma, não é? Essa é exatamente a outra forma. Pode adiar, mas é uma das alternativas que... Mas também já fez isto 7 vezes, desde 2009. E estamos à espera também de um novo aumento, possivelmente para 20% em junho. Portanto, lá está a tentar utilizar esta ferramenta o mais que pode, mas quando escutar, efetivamente, terá que, caso o efeito na inflação não seja o desejado, tomar medidas adicionais. Mas, de facto, não só na China, mas um pouco por toda a Ásia, a inflação começa a ser cada vez mais um problema. Isto vai condicionar a evolução dos mercados emergentes em 2011 e vai obrigar os bancos centrais a ser mais agressivos. Nós temos visto, efetivamente, que os mercados emergentes têm sido o motor da recuperação da economia mundial. Agora, obviamente, se começar a haver travões a este motor, não é? Como este tipo de aumentos das reservas, acaba por condicionar tanto o consumo como o investimento. Isto poderá vir a abrandar um bocadinho este crescimento, que é um bocado a ideia. Agora, tem que ser tudo feito com pesos e medidas para não condicionar também esse crescimento. A questão justamente das taxas de juros e das moedas é central na próxima reunião do G20. Sarkozy foi esta semana aos Estados Unidos pressionar novamente que seja esta a questão no topo da agenda. Vês alguma luz ao fundo do túnel, Duarte, relativamente a uma resolução para esta guerra cambial? Acho que mais cedo ou mais tarde, portanto, e com toda a pressão que tem vindo a ser feita sobre a China, eles já cederam e vão ter necessariamente de ceder, não é? Portanto, em termos de comércio internacional e de representatividade da China, no contexto global, não é? Já é tão preponderante que a moeda, mais cedo ou mais tarde, vai ter de apreciar-se, não é? De valorizar e de refletir, no fundo, a realidade económica. Pronto, tem a de ser dados estes passos de uma forma muito diplomática, porque a China é o que é, portanto, em termos políticos, não é? É uma realidade completamente diferente de uma Europa ou de uns Estados Unidos, e tem estes mecanismos de defesa, por assim dizer, que outros países não têm ou têm de forma camuflada, chamando-lhe quantitative easing, por exemplo. E há outros países, o Brasil, por exemplo, tem tomado medidas para travar o fluxo de capital estrangeiro sem grandes problemas e sem receio consequências. Das consequências. E perda de competitividade nas exportações. Claro, tem tomado, e acho que foi essa, e no caso particular do Brasil, foi essa uma das grandes vitórias dos últimos anos, foi porque, de certa forma, conseguiram sempre controlar um crescimento económico muito forte, não é? E o Brasil de hoje não tem nada a ver com o Brasil que era há 10 anos, não é? E por alguma razão, e o Banco Central do Brasil é um dos mais interventivos, não é? Relativamente a taxas de juros, e olhando de novo aqui para a Europa, Juan, discurso de Trichet, volta aqui a questão da inflação, saiu a 2,2% da zona euro em dezembro. Isto começa a alterar a perspectiva de subida de juros na área do euro? O facto de estarmos a ter cada vez uma inflação ligeiramente maior dá-nos sinais de que possivelmente poderemos vir a ver uma intervenção a nível de taxa de juros um bocadinho mais antecipada do que aquilo que se esperava antes. Portanto, poderemos ver, embora acréscimos pequenos, mas mais perto deste ano, se calhar, meados do ano, e não, se calhar, para 2012. Mas aqui o Banco Central Europeu vai ter um dilema entre perseguir o seu objetivo central da inflação e continuar a dar algum apoio aos países, nomeadamente os países periféricos que ainda estão
a recuperar da crise e que provavelmente com um aumento dos juros veriam a situação agravar-se? A situação agravar-se, efetivamente. Agora o Banco Central Europeu terá que continuar a fazer as suas compras de dívida por um lado, mas no entanto não se pode focar só nos países periféricos, porque a Europa é mais do que a Irlanda, Itália, Grécia e Portugal. Portanto, terá que continuar a ajudar estes países periféricos, efetivamente, mas também não comprometer o crescimento do resto da Europa e aquilo que faz não sentido. Deixá-los sobreaquecer. Exatamente. E não deixar que 3 ou 4 países afetem os restantes. O facto de estar já no discurso de Jean-Claude Trichet a questão das pressões inflacionistas, também fizeste esta leitura que se preparam para antecipar um pouco a subida. As últimas estimativas apontavam para em 2011 ainda não haver grandes alterações na taxa de juros. Eu aí também estou mais de acordo com essa afirmação. Portanto, ou seja, acho que não vai haver para já, em 2011, taxas de juros exatamente por esse problema, esse dilema que enfrenta. Convém lembrar-nos que o principal mandato do Banco Central Europeu é, obviamente, controlar a inflação. Mas este problema e o problema que mais tem penalizado o euro tem sido exatamente a questão da crise de dívida periférica. E parece-me que os focos, portanto, e que as baterias do Banco Central Europeu vão continuar a apontar nesse sentido. Agora, obviamente, também é possível, portanto, se houver um crescimento muito grande, portanto, para já 2,2%, creio que foi, portanto, year on year, a última taxa divulgada pelo Eurostat ainda é um valor razoável. Se falarmos de 3% ou 3,5%, se calhar aí então já poderá haver lugar. Mas dentro dos valores atuais, e depois quando se desaparecer algum do efeito de base, porque a grande contribuição agora foi também pelo aumento do preço dos combustíveis. E depois também aqui algum aumento de impostos e algumas coisas, mas principalmente a maior fatia foi o preço dos combustíveis. Quando desaparecer algum deste efeito de base, pode ser que a inflação não dispare. Portanto, ainda não me parece que para já a inflação venha a ser um problema, embora possa subir mais um pouco. Não me parece que 2011 vá ser o ano de subida de taxas, embora obviamente possamos ter uma surpresa, não é? Então tudo o que eu disse neste último minuto... E nós cá estaremos para te cobrar. Passando agora para os Estados Unidos, Duarte, hoje arrancou a divulgação do setor financeiro com os números de JP Morgan. São números que no trimestre mostram alguma solidez, mas que também mostram que o setor financeiro ainda tem alguma bagagem, digamos, da crise financeira de 2008. E a Goldman também veio depois confirmar isso mesmo, revelando aqui perdas adicionais com investimentos com capitais próprios. Isso vai penalizar o setor financeiro e, por arrasto, as bolsas norte-americanas nesta earnings season? Não necessariamente. Parece-me que esta época de apresentação de resultados vai ser positiva. Não acredito que seja explosivamente positiva. Acho que vai ser em linha com as últimas épocas. Isto porquê? Porque, ao fim e ao cabo, se repararmos, tem continuado a haver crescimento económico. Indicadores económicos têm, na generalidade, sido de certa forma positivos, ou então hoje ligeiramente negativos, mas nem isso está a fazer o mercado Depende se olhares para o ano ou em cadeia, não é? Exatamente. E portanto, o panorama económico continua a mostrar alguma força. Se juntarmos a isto o facto das empresas terem feito algum trabalho no sentido de se reajustar face a uma realidade diferente, portanto, isto que se reflete muito também na força de trabalho, portanto, muito controle de custos, enfim, uma série de medidas de controle e de reajuste, parece-me que as empresas podem continuar a surpreender em termos de resultados. Agora, pronto, há aqui uma série de problemas. Os bancos continuam com ativos tóxicos nos seus balanços. O mal parado, embora mostre alguns sinais de abrandamento, continua em níveis elevados. Enfim, continua a haver aqui estas pressões e há que continuar a ter isso em atenção. Mas, na generalidade, acho que pode ser uma época positiva. Até porque o pontapé de saída foi dado pela Alcoa e, de facto, houve ali bons lucros, melhores dos últimos 9 trimestres, mas ainda assim, vendas só subiram 4% abaixo das estimativas. Foi um sinal um bocadinho dúbio para o mercado. Sim, efetivamente o mercado até levou a mal, não gostou, e os títulos da Alcoa vimos desvalorizações fortes no dia e no dia a seguir à apresentação de resultados. Agora, temos é que ver uma coisa, temos tido exportações a subirem, temos tido aumento do investimento privado, ligeiramente no consumo, e temos de ter em conta que nos Estados Unidos o 60% do PIB é consumo.
e depois também melhorias ligeiras no emprego. Agora, nós vamos começar a ver muito melhores resultados nas empresas na medida em que o desemprego efetivamente começar a retomar. Havendo retoma do emprego, haverá retoma novamente do consumo privado e aí é que começaremos a ver resultados bons. Agora, os resultados da Alcoa não foram maus, os de JP Morgan não foram maus, os da Intel, portanto, as 3 grandes empresas que apresentaram até agora também não foram maus. E isto é mais ou menos um sinal do que se pode vir a esperar e eu creio que teremos resultados positivos, melhores do que os anteriores e do ano anterior também. E certamente que na próxima semana teremos mais resultados de empresas norte-americanas para discutir aqui neste balanço da semana, que fica por aqui. Por aqui fica também este fecho de contas. Despeço-me com as imagens que marcaram esta semana. Bom fim de semana. Os portugueses resolvem os problemas e têm capacidade para resolver os problemas por si. Há necessidade, penso eu, de um apoio internacional, mas não tem que ser do FMI, pode ser estritamente europeu. Sucesso na procura e um sucesso no preço. Isso é a melhor demonstração de confiança na economia portuguesa por parte dos mercados. Neste quadro de taxas elevadas, o facto de esta colocação ter sido colocada a taxas manifestamente inferiores às taxas que prevalecem no mercado secundário é, nesse sentido, um sucesso.